slide eu vou recorrer aqui ao livro de Jacó, né, justamente quando ele fala desses milagres de Jesus, ou das curas de Jesus, né, e coloca justamente como uma das técnicas chamadas de introjeções, né, e ele cita justamente esses casos que a gente, vocês podem conferir, né, o que é uma introjeção fluídica. Este aí foi um exemplo completo de introjeção fluídica, né? Mas não pensemos que só existe a possibilidade de operar apenas nos ouvidos. A atuação em problemas de paralisia, penetrando na parte de discos intervertebrais, ou mesmo no centro humeral, para obedecer a resposta muito rica nas terapias. Em tais casos, ainda que procedimentos com esse fim estejam em fase muito inicial da investigação magnética. Por pressuposto, outras introjeções podem ser tentadas, como acessar aneurismas, né? Então, a leitura que Jacó faz é justamente, né, essa questão da técnica chamada introjeção fluídica, né? Meter-lhe os dedos, desculpa, nos ouvidos, o que expressa literalmente a essência técnica das introjeções, né? Com alguma alteração no cérebro, for no canal auditivo, fosse alguma conexão neural, pelos ouvidos do surdo, seria direcionada o jato fluídico que afetaria o que estivesse causando a surdez e resolveria o problema. A explicação que ele dá é justamente essa. Os dedos de Jesus seriam os terminais de esterilização dos fluidos. Olha que coisa interessante. Os quais se imagina que foram situados nos dois ouvidos para atender a um duplo alcance físico. A propósito, esse método quebra o padrão que alguns insistem em apresentar quando lhes diz que Jesus apenas fazia imposições. Não, diz Jacó, ele fazia imposições sim, mas igualmente usava de toques, era tocado, no caso do slide anterior, né? Introjeções, cuspia, banhava, mandava banhar em águas especiais, né? Usando barros com saliva. Cuspindo, tocou-lhe na língua. Aí está a imagem, né? Seria a segunda parte da frase que contempla a cura do surdo, mas onde teria ele cuspido? Por que cuspir? Qual o uso da saliva, né? E aí Jacó, não vou me alongar muito, né? O que vale aqui, o essencial é justamente que ele vai falar da técnica da introjeção, né? Como ela pode ser feita. Vale a pena aqui, como o programa tem justamente esse intuito da gente apenas, vou colocar aqui, ficou melhor, despertar a curiosidade, despertar aí a vontade, né, de pesquisar o magnetismo, enfim, de ter uma questão mais racional, né, e não dá para a gente abordar todo o capítulo, né? Tirar o paciente do meio da multidão e levar lá para quebra não só as expectativas, mas também o padrão de curas instantâneas, então associado a Jesus. E se alguma coisa levou a retirar para fazer a terapia à parte, é porque um procedimento mais sofisticado aconteceria. Alguma técnica diferente das usuais seria acionada, ou ainda precisava de um ambiente mais reservado. Quereria empregar um conjunto de técnicas, não faria tudo de uma só vez. Dispensava testemunhas, requeriria para tal procedimento de um ambiente fluídico mais apropriado, de Jacó. Enfim, há muitas hipóteses que justificariam a atitude de afastamento da turba. E aí tem toda essa questão, né? Os fluidos e campos que são operados com essas técnicas pedem ao magnetizador muita concentração e um foco muito determinado durante seu manuseio, pois qualquer distração ou desvio na hora em que se trabalha com elas pode provocar reações inusitadas, de certa forma, muito desagradáveis. Aí ele cita Hector Duville, Barão do Poté, que ele gosta muito, fazia essas introjeções especialmente para tratar de casos de surdez, né? Hector Duville vai citar justamente aqui, teorias e procedimentos do magnetismo, né? O item é a prática, certo? Agora vejamos alguns exemplos clássicos de introjeções realizadas por ninguém menos que Jesus. E aí foi o caso que eu acabei de citar, né? E aí ele vai falar justamente da dificuldade do assistido de falar, quais as características, enfim, essa é uma pincelada que a gente deu aqui,
em 32 minutos de programa hoje, mas que é para despertar uma coisa que Kardec sempre quis, a nossa razão, né? Usar a razão acima de tudo, despertar aí o estudo da Gênese, principalmente a gente que trabalha com magnetismo, entender essa questão da vontade, entender essa questão do pensamento.